Muitos dos investidores que acabam de entrar no mercado das criptomoedas e do Bitcoin vêm a se perguntar como é que faz para ganhar dinheiro nesse mercado e quais são os tipos, métodos diferentes de ganhar dinheiro, até mesmo no curto prazo, principalmente no curto prazo. Muita gente que chega agora no mercado, que está chegando agora, se depara com diversos conceitos dentro desse mercado e um desses conceitos acaba atraindo muitas pessoas, já atraiu mais, mas ainda continua atraindo bastante gente, que é o conceito de day trading, ou seja, do trade diário. E é justamente sobre isso que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje, para você entender se o day trade é uma possibilidade de ganhar dinheiro real e se isso é adequado para aquilo que você busca no mercado. Esse tipo de conceito de day trading é muito falado, principalmente por diversos produtores de conteúdos, canais no YouTube, pessoas no Instagram, principalmente para incitar a ter mais negociações e até mesmo falar sobre os ganhos rápidos de curto prazo. Para isso, nesse vídeo a gente vai utilizar alguns estudos acadêmicos e, além disso, a gente vai ver, principalmente em relação ao Bitcoin, como é que a análise on-chain, como é que a gente observa essas redes na rede, aliás, como a gente observa essas moedas na rede do Bitcoin, como é que elas estão sendo negociadas em lucro ou em prejuízo. Então fica até o final. Se você pensa em fazer day trading, se você acha que pode ganhar dinheiro no day trading, fica aqui até o final que você vai ver se isso é ou não para você. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends, porque a gente está fazendo esse tipo de conteúdo aqui praticamente todos os dias, não só relacionado a um conteúdo mais educacional, mas também a um conteúdo de análise, principalmente abordando as diferentes perspectivas do mercado. E se você quiser ter esse tipo de conteúdo em primeira mão, deixa o sininho ativo e também deixa o seu like aqui nesse conteúdo para a gente conseguir atingir mais pessoas. Além disso, nós temos uma plataforma educacional completa lá no Block Trends Pro, e se você quiser adentrar mais nesse mundo do trading com diversos dos nossos cursos relacionados ao trading de criptomoedas, você pode conferir diretamente na nossa plataforma do Block Trends Pro. Inclusive, a gente está lançando agora nas próximas semanas uma série de cursos sobre trading de criptomoedas, e isso pode ficar aí como algo que você vai estar estudando e elevando o seu conhecimento em relação a esse tema. Mas eu queria abordar já diretamente a questão do trading de criptomoedas, porque isso é um conceito que surge principalmente para as pessoas mais novatas, quando entram no mercado e se perguntam como é que eu faço para ganhar dinheiro nesse mercado. E aí surgem as questões sobre os diferentes tipos de negociar, os diferentes tipos de trade. Então é por isso que eu acho que nesse primeiro passo a gente precisa definir primeiro o que é o day trading, que tipos de trade existe, e até mesmo para a gente conseguir depois explorar quais são os mais rentáveis e quais são os menos rentáveis. Para isso, eu trouxe aqui uma imagenzinha aqui, simboliza 4 dos principais tipos de trade. Eu acho que esses 4 aqui, eles conseguem se categorizar de forma bem explícita e bem fácil para as pessoas entenderem, principalmente os mais novatos. E um deles aqui nós temos o day trader, né? Então nós temos os scalpers, os day traders, os swing traders e os position traders. Então aqui a gente vai do menor prazo para o maior prazo. Então, qual é a diferença entre esses 4 tipos de trading aqui? É basicamente o tempo dessa negociação. Então, scalpers é o tempo aqui menor que existe. Por quê? Um scalper é aquele que faz uma negociação rápida, de curtíssimo prazo, que às vezes dura ali minutos, horas ou até mesmo segundos, tá? Segundos. E eu vou já explicar por que são em relação a segundos. Os day traders refere-se às negociações, e aqui podem ser tanto no mercado tradicional, pode ser no Bitcoin ou pode ser nas criptomoedas. Isso se refere às negociações que se iniciam num dia e terminam naquele mesmo dia. Ou seja, você efetua uma negociação durante ali o mesmo dia. Pode demorar aí algumas horas, ou alguns minutos, ou até mesmo alguns segundos. Já para expandir um pouco mais esse horizonte de tempo, nós temos os swing traders. Então, basicamente, os swing traders são aqueles que se posicionam ali durante alguns dias ou algumas semanas, talvez até alguns meses. Isso daí é mais um médio prazo, então aqui a gente já está observando alguém que tem um horizonte de tempo mais de médio prazo, e quando nós passamos para os position traders, nós vamos para o mais longo prazo possível. O que é o position trader? Ele se posiciona numa posição ali, numa
ele se posiciona numa negociação e fica anos dentro dessa posição, aguardando que ela atinja ali uma estrutura onde ele acredite que não possa mais subir ou que não possa mais ser rentável. Então, esse é o mais longo prazo e o scalper costuma ser o mais curto prazo. Agora, Cauê, por que você falou de negociação de segundos? Porque esse entra um dos principais pontos em relação à negociação de curto prazo que é efetuada hoje. E eu vou te mostrar aqui alguns estudos relacionados aos day traders. Nós temos primeiro um estudo que saiu em 2019, então não é um estudo muito recente e ele não é relacionado ao mercado de criptomoedas em si, mas eu daqui a pouco vou mostrar um relacionado ao mercado cripto. E esse daqui é um estudo feito pelo Fernando Chage e o Bruno Giovanetti ali em 2019, ambos pesquisadores da FGV, então foi feito no Brasil, relacionado à questão se é possível viver de day trading. E eu obviamente poderia detalhar todo o estudo aqui, eu não vou fazer isso tudo porque eu queria que esse vídeo fosse mais curto e direto para você que está buscando essa questão justamente se é possível viver de day trading, e eu vou pular aqui diretamente para os resultados que eles trazem aqui no resumo, tá? Basicamente, eles fizeram essa pesquisa entre 2012 e a 2017 em todos os day traders de pessoas físicas, tá? Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, pessoas físicas. Então a gente está falando de investidores comuns, tá? Investidores que abrem a tela, olham ali o gráfico, olham mesmo visualmente o gráfico, acreditam que determinado preço tá bom e outro preço talvez seja um ponto de saída, um ponto de entrada, posicionam ali manualmente, né? Utilizam o seu mouse, o seu celular e posicionam a ordem ali como um investidor comum, tá? E o que eles fizeram? Eles focaram esse artigo em contratos de mini índice e mini dólar. Esses são os ativos aí que mais se concentram às atividades de day trading de pessoas físicas, e ali basicamente eles apresentaram fortes evidências de que não faz sentido, pelo menos no sentido econômico, tentar viver de day trading. Por quê? Porque eles fizeram uma pesquisa com 19.696 pessoas que começaram a fazer day trade em mini índice entre 2013 e 2015. Dessas, 18.138, ou seja, a gente está falando aqui de 92,1% desistiram dessa atividade. Umas mais cedo, outras mais tarde, tá? E basicamente outras 1.558 pessoas foram as que persistiram por mais 300 pregões, ou seja, 300 dias de negociação aí que dá um ano ou talvez mais, né? Dependendo ali acredito que um ano. Ou seja, tentando de fato viver de day trading. Dessas que de fato conseguiram permanecer, né? Que não desistiram, apenas 13 pessoas obtiveram um lucro diário acima de R$300. Então a gente está falando que 91% dessas pessoas que permaneceram, tá? Então a gente já está tirando as que desistiram, que não conseguiram aguentar o prejuízo, apenas as que permaneceram tiveram aí 91% delas tiveram prejuízo. Então esse é um estudo que já mostra que esse tipo de negociação de curto prazo executado por pessoas físicas estatisticamente não tem como resultar em lucros consideráveis. Obviamente, você pode dizer, mas então aqui eu posso ser uma das 13 pessoas que obtiveram um lucro médio diário acima de R$300. Tudo bem, você pode falar que você pode ser um desses especiais gênios que conseguiram, mas quanto disso está relacionado a, de fato, à habilidade do indivíduo e quanto disso está relacionado a, digamos aqui, abre aspas, sorte desse indivíduo durante esse período. E além disso, será que vale a pena o esforço mental, o tempo despendido em relação a esse tipo de coisa? Será que não tem uma forma melhor de fazer isso daí? Bom, talvez exista, mas o que faz atrair muitos indivíduos para o day trading é justamente isso que veio numa pesquisa mais recente, tá? E agora a gente já está vendo uma pesquisa citada
publicada no Spring Nature, um jornal aqui relacionado a estudos de apostas, né? Então a gente está falando de Gambling Studies, e nesse jornal aqui publicado, aliás, esse paper publicado em 17 de agosto de 2024 pelo Eric Lauderbeck, o Seth McCulloch e a Debbie LaPlante, eles mostram justamente trazendo essa visão sobre o day trading de criptomoedas e o comportamento de apostas, né? De fazer apostas aqui. E basicamente o que eles examinaram foi basicamente as interações relacionadas aos adultos que utilizam ou que fazem o day trading de criptomoedas e aqueles que estão envolvidos em apostas. E eles encontraram, né? Então eles fazem aqui, nós analisamos um setor de 822 adultos e basicamente eles tentaram interagir, tentaram identificar quais são as correlações. E aqui eles mostram, tá? Eu estou obviamente resumindo, estou mostrando só parte do resumo. Eles mostram aqui, ó, nós encontramos uma intercorrelação de moderada a forte entre a atividade de day trade de criptomoedas e o comportamento de apostadores, né? Então esse de gambling. E basicamente o que eles estão falando aqui é justamente a relação que existe entre a atividade de day trading e o jogo de apostas. Por quê? Porque o day trade no curto prazo acaba sendo uma aposta. Isso é relacionado ao nível de volatilidade que está implícito nesses ativos, principalmente no que diz respeito ao Bitcoin, criptomoedas e qualquer outro ativo. Por quê? Porque o curto prazo é aleatório. Então, essa aleatoriedade do curto prazo faz com que muitos indivíduos acabem perdendo dinheiro nesse processo. Isso significa que não exista pessoas que fazem trade de curto prazo e lucrem e tirem dinheiro? Sim, existe. E existe um tipo chamado de High Frequency Trading. E é isso que eu falei no início, relacionado aos trades que levam alguns segundos. Mas por que eu frisei bastante a questão do pessoas físicas que olham a tela e executam as ordens? Porque isso é diferente daqueles que de fato ganham dinheiro no curtíssimo prazo. Por quê? Porque atualmente quem ganha dinheiro através de encontrar ineficiências de mercado ou até mesmo através de arbitragem, que são ali formas de você identificar diferenças de preços, diferenças de spread entre plataformas, entre ativos, etc. E tudo isso não é feito por humanos. Isso é feito por algoritmos, ou seja, o trade de alta frequência ou high frequency trading é basicamente algoritmos, robôs que executam centenas, milhares de negociação por minuto. Isso daí faz com que eles tenham uma capacidade muito maior de encontrar ineficiências de mercado e de conseguir de fato lucrar. Inclusive, os indivíduos que estão negociando visualmente, manualmente, o no day trading e posições de curtíssimo prazo estão negociando contra algoritmos, contra robôs. E uma das formas da gente observar isso na rede do Bitcoin é através do SOPR, ou seja, o Spend Output Profit Ratio. Nesse gráfico eu mostro basicamente os gastos, ou seja, as movimentações de Bitcoin por faixa de idade. Então, como é que a gente vai fazer para identificar isso? Primeiro, a gente vai olhar aqui as atividades dos investidores de mais longo prazo. Então, vamos colocar aqui os investidores que se moveram entre 1 ano e 2 anos. O que a gente observa aqui, né, obviamente, nessa linha vermelha que está mais ou menos aqui, abaixo dela são movimentações em prejuízo, acima dela são movimentações em lucro. Então, o que a gente consegue observar aqui? Os investidores de longo prazo passam aí, por exemplo, períodos de vários anos realizando posições em lucro e ficam aí alguns meses realizando posições em prejuízo. Isso nos mostra que as moedas de mais longo prazo passam longos períodos realizando lucros na rede do Bitcoin. Por outro lado, se nós passarmos a ver as moedas entre uma semana a um mês, é isso daqui que aparece. Basicamente, nós temos uma perspectiva que os investidores de curto prazo, eles estão realizando lucros e prejuízos basicamente todos os meses, né? Então, tem semana que está no lucro, tem semana que está no prejuízo, tem semana... E note a diferença do nível de lucro, ou seja, o tamanho do lucro dos investidores aqui
entre uma semana e um mês que estão se movendo nesse período e o lucro dos investidores de mais longo prazo. Note que o prejuízo desses investidores durante alguns meses também é um pouco maior, entretanto, o lucro desses investidores é muito maior. Isso daí revela que os investimentos de mais longo prazo tendem a capitalizar melhor essa movimentação do Bitcoin. Isso também é relacionado às criptomoedas. Obviamente, isso não necessita estar posicionado em vários anos, mas o trading diário feito em poucas horas acaba gerando uma maior quantidade de prejuízo para esses investidores. E uma das formas de você executar todos esses tipos de trade que eu estava citando aqui é através da plataforma da Bybit. Esse é o painel de trading da Bybit e, como eu já expliquei anteriormente aqui no canal do Block Trends, existem diversas funcionalidades lá na plataforma da Bybit, tá? Então a gente está falando de negociação spot, ou seja, aquela negociação que é no mercado à vista. Você também pode utilizar mercado futuro e você também pode utilizar mercado de opções. Diferentes tipos de mercado estão disponíveis lá na plataforma da Bybit. Além disso, você pode utilizar, por exemplo, bots de trade. Então você pode selecionar um bot para ficar fazendo negociações de curto prazo, caso você consiga e tenha capacidade para isso. Se não, você pode fazer aí o copy trading, você pode fazer arbitragem, você pode fazer ordens de grande tamanho divididas no tempo, né? Eu já expliquei isso aqui em vídeos anteriores. Então existem diversas funcionalidades lá disponíveis dentro da plataforma da Bybit que podem te ajudar a fazer esse trading. Lembrando, o trade de mais curtíssimo prazo tem um nível de aleatoriedade maior, um nível de risco maior e possivelmente vai te levar ao prejuízo. Mas se você tiver um horizonte de tempo mais adequado com a sua visão de mercado, você pode aproveitar diversas ferramentas de trading lá na plataforma da Bybit e a gente vai deixar o link da Bybit aqui na descrição também para você fazer o cadastro e até mesmo ganhar diversos bônus lá, até mesmo $100, mais de $100 de bônus, dependendo da quantidade de depósito que você fizer. Então, fica aqui a minha recomendação para você sobre a plataforma que você pode utilizar para o trade, mas lembre-se sempre, quanto mais você reduzir o seu prazo de investimento, quanto mais rápido você queira que essa negociação ocorra, maior é a probabilidade de você ter prejuízo, porque maior é a aleatoriedade do mercado dentro daquele período. E lembre-se, você vai estar negociando contra robôs, contra algoritmos, e isso vai ser extremamente difícil, tá? Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre day trading e qual é o tipo de perspectiva de trade que você está executando nesse momento, até mesmo se é somente um DCA, isso é um formato de position trade também, e deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Além do mais, não se esqueça de conferir a nossa plataforma Pro e também de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando esses materiais. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê num próximo vídeo aqui do Block Trends. Tchau!